Olá! Um trabalho para a constituição de acervo documental sobre a história do Brasil e do Bacia do Prata. É nisso que se debruçam pesquisadores do curso de História da UPF. Entre as propostas do projeto está o de produzir historiografia. E esse projeto, desenvolvido no Arquivo Histórico Municipal, tem contribuído com pesquisadores de diversas instituições que contam com um banco de dados sistematizado. Veja a reportagem produzida pelo NextJor, o Núcleo Experimental de Jornalismo da AGECOM, para mostrar para você o trabalho desenvolvido nesse projeto. Guerras, revoluções, as grandes travessias e os grandes personagens que marcaram história. História que para muitos é apenas uma matéria escolar, mas que para outros é um motivo para ir além dos livros. E o que seria de um povo sem a sua história? Nesse contexto, um grupo de pesquisadores da UPF se dedica na composição de um acervo documental da história do Brasil e da Bacia do Prata. O núcleo de documentação histórica funciona como um banco de dados. Isso é o fundamental. Ou seja, ele forma acervos, e esses acervos eles dizem respeito a vários aspectos da história do Rio Grande do Sul. Esse é o seu objetivo. Com base nesses acervos, os nossos pesquisadores, os nossos alunos vão produzir material historiográfico. Não se escreve história sem documentos, né? Essa que é a importância, digamos, do arquivo. E, além de tudo, poupa muito tempo do pesquisador e do historiador, porque ele não precisa, digamos, fazer viagens para outros países, para outras capitais, até para outros continentes, à procura de uma documentação que já está disponível aqui. No Núcleo de Documentação Histórica, o Anderson participa do projeto fazendo a transcrição dos manuscritos históricos. O documento era um documento com uma grafia muito difícil de ser entendida, né? Então ia um bom tempo para você até você conseguir fazer uma leitura, desenvolver uma leitura boa da documentação. A experiência como bolsista é muito válida, né? O político, o militar, o estrategista. Barão de Caxias entrou para a história quando iniciou sua participação na Revolução Farroupilha. Ele conseguiu vencer militarmente os farrapos na luta que já durava 7 anos. O papel do Barão de Caxias, conhecido historicamente como Duque de Caxias, na Guerra dos Farrapos, é o tema da pesquisa realizada pelo Jefferson. Mais de 360 arquivos do Núcleo de Documentação Histórica foram analisados no estudo. Eu estabeleci um foco de análise que seria a questão militar, né, principalmente a estratégia de guerra utilizada pelo Barão de Caxias contra os rebeldes farroupilhas. E cheguei na análise de que ele utilizou de duas estratégias específicas. Uma, a guerra de posição, e a guerra de movimento. Tá? Na guerra de posição, ele posicionou em média 4.000 homens nos principais pontos da província, na Serra Geral, na campanha e na região das Missões, né? E com 7.000 homens ele estabeleceu então a guerra de movimento. É isso que acabou sufocando os farroupilhas em 1844. As imagens, as construções, as obras de arte com a riqueza de elementos que expressavam o imaginário católico e indígena, produzidas durante os 150 anos das missões jesuíticas. São foco de outro estudo realizado pelo Núcleo. Nós temos diversos projetos funcionando. Um deles é o da estatuária missioneira. Né? Esse é um projeto interessante, dada a importância das missões jesuíticas na América do Sul, que produziu, do ponto de vista de obras de arte, uma quantidade bastante significativa. Para o estudo, os pesquisadores buscaram material em diversas cidades do Rio Grande do Sul, além de países como Paraguai e Argentina. A busca estava centrada em imagens que expressavam a fé e a vida dos guaranis missioneiros. Eu sou Jéssica França, estudante do 7º nível de jornalismo e estagiária da AGECOM, Agência de Comunicação Integrada da UPF. No Universidade Aberta desta noite, apresentamos para você as pesquisas desenvolvidas a partir do Núcleo de Documentação Histórica, Organização de Acervos e Produção Historiográfica. Nossos convidados são o professor Luiz Carlos Talgolin, graduado, mestre e doutor em História. O
professor Taugolin é o coordenador do projeto. Também a nossa convidada, a professora Jaqueline Allert, graduada em Artes Plásticas, mestre e doutoranda em História. Sejam os dois bem-vindos ao programa Universidade Aberta. Professor Taugolin, o projeto de pesquisa coordenado pelo senhor é um projeto considerado guarda-chuva, porque a partir dele diversas pesquisas vêm sendo realizadas. É isso que acontece nesse projeto? Sim, exatamente. Nós temos diversos temas dentro do núcleo de documentação histórica que esses projetos eles trabalham com uma formação de uma documentação sempre primária, esse é o objetivo principal, e obviamente acompanhando também a historiografia produzida sobre os mais diferentes temas, como questões de fronteiras, as guerras no Cone Sul, né, questão da arte, como a estatuária, e assim por diante. Então o projeto ele se preocupa fundamentalmente com essas questões que são os temas, digamos, fundantes do Rio Grande do Sul e a sua inclusão na América Latina. Uhum. E como é que esse acervo vem sendo formado ao longo dos anos, né, desde que foi constituído esse núcleo? O acervo começou a ser formado através do meu acervo particular. Então, no núcleo, nós convidamos diversos outros pesquisadores e a documentação que está na mão desses pesquisadores também passam a integrar a relação do material que nós temos. Além disso, nós temos pesquisadores bastante conhecidos, como Walter Rella, no Uruguai, que é, digamos assim, um dos nossos, em que pese a sua idade já bastante avançada, mas ele teve a gentileza de transferir também para o núcleo toda a sua documentação digitalizada. Então, hoje nós contamos, por exemplo, sobre a questão do Rio Grande do Sul, relacionada à Bacia do Prata, como uma documentação assim, inestimável em função também do trabalho do professor Walter Rella. Uhum. Isso facilita muito, né, professor, o trabalho dos pesquisadores do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil, que de alguma forma buscam essas informações todas. Eu lembro assim, às vezes chega a ser irritante, sabe? Por que é irritante? Eu quando comecei a pesquisar, a gente precisava ir na Biblioteca Nacional. Muitas viagens. Muitas viagens, não existiam materiais de reprodução fácil, a maioria da documentação tinha que ser copiada ou microfilmada. Para microfilmar tinha que conseguir a autorização de autoridades locais e assim por diante. Então, essa documentação, esses microfilmes que hoje também estão no acervo, né, eles são assim de um tempo que a tecnologia que se contava ainda era uma tecnologia bastante incipiente, que era, na verdade, o lápis, a caneta, né, e algumas fotografias e, fundamentalmente, o microfilme. Hoje, com o desenvolvimento, por exemplo, da digitalização, copiar acervo ficou assim, uma coisa muito fácil, né? Basta localizar os acervos, conseguir a reprodução desses acervos, e aí que eu acho que é importante o núcleo, trazer para um centro em que a gente pode fazer um sumário disso, né? Em que época esses documentos estão inseridos. Isso, obviamente, transforma o núcleo num centro de estudos, né? E a grande contribuição, acho que o núcleo está dando para a historiografia do Rio Grande do Sul é exatamente essa, poupando o tempo das pessoas, fazendo com que as pessoas tenham um lugar em que possam conseguir essa documentação e desenvolver os seus temas. Professor, qual que é o papel dos alunos? Porque a gente sabe que tem alunos tanto da graduação quanto também do mestrado envolvidos com os trabalhos, com as pesquisas do núcleo. Sim, eles começam na iniciação científica trabalhar com fontes primárias, né, que é basicamente o material manuscrito. Então eles aprendem a ler, né, com digamos, uma caligrafia do século XVI, XVII, XVIII, até mesmo anterior, XVI, o vocabulário usado, né? A contextualização da produção daquele texto, em que situação ele foi produzido, né? E fazem a transcrição desse material a partir da iniciação científica. Obviamente que, além desse trabalho técnico, eles produzem, né, todo semestre um texto de historiografia. Então eles escolhem um tema
dentro do seu trabalho técnico e faz uma produção historiográfica. Eles vão escrever alguma coisa sobre aquele tema. E tem surgindo assim coisas bastante impressionantes. E qual que é a importância dessa produção historiográfica? Eu acho que traz assim, novidades, aprofunda pesquisas, né? Porque o que é historiografia? A historiografia se escreve através de documentos, né? E em cada período se tem um volume de documentos, né? Além da questão teórica, de como que se pensa em cima desses documentos. Então se trabalha em duas frentes, né? Uma frente que é a produção historiográfica geral sobre um determinado tema e o que os documentos estão dizendo. A partir, digamos, dessa relação é que o historiador ou o pesquisador vai produzir um texto, um discurso, uma análise sobre qual é o sentido que tem determinado evento na história. Uhum. E, professor, a partir desse trabalho realizado pelo núcleo, né, a gente sabe que diversas atividades elas são oferecidas, né, são exposições, expedições, assessorias, né, em casos de demarcação de terras indígenas, inclusive, e até uma negociação com o governo do estado para a reedição da história do Rio Grande do Sul. O que é essa tratativa com o governo do estado? É um dos trabalhos mais importantes, eu acho, coordenado pelo mestrado em História da Universidade de Passo Fundo e tendo o trabalho de edição através do Núcleo da Documentação Histórica, foi a História Geral do Rio Grande do Sul, né, que é uma obra gigantesca. São 6 tomos, praticamente, com 600 páginas cada um, que conta toda a história do Rio Grande do Sul. Né, nós somos pioneiros no Brasil, agora Minas está nos imitando, mas sobre a história mineira eles produziram 3 volumes, nós produzimos 6. Então nós fizemos as primeiras edições através de alguns patrocínios, mas que essas obras foram colocadas no mercado e, dado o interesse, rapidamente elas esgotaram. Né? Então nós estamos em negociações através de uma proposta sinalizada pelo próprio governo do estado de uma edição popular. Né? Essa edição popular ela estaria em torno de 3.000 exemplares, né? São 3.000 multiplicado por 6, né? O número de volumes a serem editados, que para serem distribuídos fundamentalmente na rede pública de ensino e nas bibliotecas públicas. Uhum. Professora, a gente já falou então sobre alguns projetos que são desenvolvidos a partir desse projeto de pesquisa realizado no núcleo, e entre eles está o da estatuária missioneira, como a gente viu na reportagem apresentada no começo do programa. Né? Essa pesquisa ela vem sendo desenvolvida especificamente pela Jaqueline, que começou também como aluna de iniciação científica, hoje é professora da UPF e continua trabalhando nesse projeto que começou lá em 2005, Jaqueline. Sim, esse projeto ele foi motivado pela análise de um acervo específico e constatamos a partir disso a quantidade de imagens que tinham da estatuária missioneira, que ainda não haviam sido catalogadas pelo IPHAN, por exemplo, e que que tinham uma riqueza iconográfica muito grande, né? Então, a partir daí, começamos a fazer viagens através do núcleo e catalogar não só imagens, como fragmentos, como outras peças. Encontramos peças raras, peças feitas de metal fundido da própria anjos, enfim. E continuamos com esse projeto hoje, expandindo ele, né? Porque o projeto ele inclui não só a catalogação e a busca de imagens pelo interior do estado do Rio Grande do Sul, ou mesmo pela Argentina, pelo Uruguai e Paraguai, mas a análise do acervo, né? Então a gente reúne dados, informações de origem dessas imagens, da história que essas imagens carregam, faz a análise técnica, estilística e iconográfica. Muitas imagens não se sabe, a família inclusive tem e não sabe se ela é uma Nossa Senhora da Conceição, se ela é uma imagem, uma outra santa, ou, né? Então essa análise iconográfica ela está mais dentro respondendo essa necessidade. Né? Que a gente precisa fazer um intervalo, mas daqui a pouco então a gente volta aqui no Universidade Aberta com mais detalhes em torno de pesquisas desenvolvidas no Núcleo de Documentação Histórica da UPF. Já voltamos.